Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Deus tem nos proporcionado este momento para meditarmos um pouco da sua palavra. Isso é tremendo. Quero mandar o meu abraço todo especial aos irmãos da IBAM, diáconos, líderes, obreiros, que Deus os abençoe, cada servo de Deus. O nosso afeto e o nosso abraço também a todos os pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários de todas as denominações. Que Deus os abençoe. E o nosso afeto também todo especial aos nossos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês, no nome de Jesus. Hoje meditaremos, queridos, no capítulo 2 do livro do servo de Deus Daniel, o verso 28, que diz o seguinte: Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as suas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Nós louvamos a Deus, queridos, que Deus nunca desprezou e nunca desprezará os seus filhos. Independente da época, independente do momento, independente da fase que cada um esteja a passar. Aqui no contexto do ano 605, por não obedecer à palavra do Senhor, a mensagem de Deus veiculada pelo profeta Jeremias, o rei Zedequias não ouviu a voz de Deus, não se humilhou. Deus disse que ele se humilhasse e se entregasse ao Nabucodonosor, que era o soberano da Babilônia. Ele não fez isso. Por causa disso, Deus fez com que Nabucodonosor, em 3 levas, a primeira leva levasse os nobres cativos para a Babilônia. Entre os nobres foram 4 jovens, ainda pré-adolescentes, cujo nome é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram para fazer um curso de 3 anos para trabalhar lá na Babilônia a serviço do soberano Nabucodonosor. E o rei Zedequias foi levado também cativo na 3ª leva, quando chegou na província de Ribla. Isso nós vemos em Jeremias capítulo 52. Ele teve seus olhos vazados, mas antes deles arrancarem os seus olhos, ele viu pela última vez os seus filhos quando foram assassinados pelo exército de Nabucodonosor. Depois vazaram os seus olhos e ele foi levado cativo para a Babilônia, porque Deus, quando fala, ele cumpre com a sua palavra. Aqui no contexto, queridos, que nós lemos, Daniel estava fazendo esse curso de 3 anos, e quando concluiu o curso, o soberano achou Daniel com uma sabedoria tremenda, ele e seus amigos, e eles foram colocados para trabalhar a serviço da Babilônia. Os seus amigos foram para uma província, mas Daniel ficou no palácio. No capítulo 2, traz o contexto de um sonho que o soberano Nabucodonosor teve, e ele chamou os astrólogos, os encantadores, os sábios do palácio, para desvendar ou decifrar o sonho. Ninguém soube. É interessante frisar que nem o soberano Nabucodonosor se lembrava do sonho que teve. E o rei ordenou que todos os sábios fossem mortos. O capitão da guarda Arioque, quando chegou para falar com Daniel e para levá-los para execução, quando Daniel soube, Daniel pediu um prazo e Arioque deu esse prazo, e ele foi convocar os seus amigos para estar orando, para que Deus pudesse revelar qual seria o sonho. Mas no contexto aqui, depois que eles se prostraram perante o Senhor, oraram perante Deus, o Senhor revelou o sonho a Daniel. No versículo 19 do capítulo 2 está escrito assim: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel levantou o seu louvor ao Deus dos céus. Daniel disse: Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis.
É ele quem dá sabedoria aos sábios e o conhecimento para os entendidos. E quando Daniel foi levado à presença do soberano, Nabucodonosor, o rei perguntou: porventura tu sabes o sonho que eu tive, tu podes decifrar? Daniel falou uma coisa contundente para o soberano. Daniel disse assim, no verso 27. Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas no verso 28, Daniel falou tudo que naquele momento o soberano precisava ouvir. Daniel disse: mas há um Deus nos céus que revela os mistérios e os segredos. Ele pode fazer com que o rei saiba tudo, porque ele me revelou tudo. O que tu sonhaste e o que as visões que tiveste na tua cama. Deus não deixa os seus filhos à deriva, porque Deus tinha o grande amor dele para com seus filhos que estavam ali na Babilônia, mesmo distanciados a quase mais de 1000 quilômetros de Judá, mas Deus não esqueceu do seu povo. É importante frisar que mesmo ali, Deus estava cuidando do seu povo, não é verdade? Daqueles jovens. Nem tiveram o privilégio de manter os seus nomes judaicos lá na Babilônia. Cada um teve o seu nome mudado para o nome de um deus da Caldeia. O de Daniel foi mudado para Beltesazar, que significa Deus o proteja. Era o deus Bel que protegia a vida. O de Ananias foi mudado para Sadraque, que significa servo de Acu, deus da lua. O de Misael para Mesaque, que significa sombra do príncipe. Quem é este? E o de Azarias foi mudado para Abdenego, servo de Nego, deus da sabedoria, estrela da manhã. Mas esses deuses que foram implantados na cultura dos servos de Deus, não fez com que eles esquecessem de que somente o único Deus Jeová era o Senhor de suas vidas. Isso nos traz o exemplo que, independente da situação, da ocasião que nós tivermos a passar, Deus continua sendo Deus, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele está no comando, Ele nos conduz de uma forma maravilhosa e Ele está nos guardando, nos protegendo, onde quer que estejamos. Com os servos de Deus não foi diferente. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Deus estava cuidando daqueles jovens e eles foram prósperos lá na Babilônia porque Deus estava cuidando do seu povo. E o sonho foi revelado na íntegra, naquela estátua que o rei sonhou. Ali estava descrito os 4 grandes impérios que aconteceu no planeta Terra. A Babilônia, a cabeça, não é verdade, de ouro, o peito e os braços de bronze, a Pérsia, o ventre e as coxas, o Império Grego, e as pernas de ferro e os pés de barro, o Império Romano. Mas Deus fez com que Deus revelasse a Daniel e ele transmitisse para o soberano, para que o soberano soubesse que há um Deus nos céus. E quando nós estamos lendo, não é verdade, os versículos 46 e 47, depois que Deus revelou a Daniel e Daniel transmitiu para o soberano, o rei disse assim, verso 46, então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de cereais e perfumes suaves. 47, respondeu o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Deus é o Deus que faz. Deus é o Deus que acontece, porque Ele pode fazer. Ele é o Senhor que tem o domínio de tudo. Tudo está no seu controle. Mesmo ali na Babilônia, Ele não deixou de proteger os seus filhos. E nós vemos em todo o decorrer da biografia de Daniel,
quão foi próspero aquele servo de Deus, mas porque ele não abriu mão da fidelidade que ele tinha com Jeová. Que possamos, queridos, tomar este exemplo na palavra do Senhor veiculado aqui no livro de Daniel. Há um Deus nos céus que revela os mistérios profundos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se você puder orar comigo, vamos orar nesse instante. Vamos apresentar a nossa vida, a nossa família, a nossa pátria. Glória a Deus, porque o Senhor está cuidando de tudo. Ele é o Deus que toma conta de cada um de nós. Pai querido, no teu nome, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque temos a certeza de que tu estás nos céus e tu és o Deus que revela os mistérios. Há um Deus nos céus que revela todas as coisas, estão nuas e patentes aos teus olhos. Não tem como ninguém se esconder de ti. Nós te louvamos, Senhor, porque tu usaste os teus filhos ali na Babilônia e o exemplo que eles tiveram serve para a igreja neotestamentária hoje, para que nós possamos, Pai querido, seguir este exemplo de fidelidade, te adorando em espírito e em verdade. Pai querido, nós te apresentamos a tua igreja na terra, te apresentamos os nossos familiares, eu te apresento esta nação, o presidente da república, eu te apresento cada um integrante do teu corpo representativo aqui nesta terra. No teu nome, Senhor, nós te louvamos para sempre. Amém.